atmosfera de adoração. Continue dizendo ao seu Pai o quanto Ele é bom. Em todo o tempo Ele é bom. Temos que cantar e louvar ao Senhor pela bondade dEle que nos segue. A palavra diz que do alto, do Pai das luzes, nós temos todo dom, toda boa dádiva e todo dom perfeito. Aproveite esse momento para dizer ao seu Pai, para render graças pela bondade dEle sobre nós, pela bondade dEle manifesta sobre a sua vida. Agradeça ao Senhor pelo seu dia de hoje, porque você está aqui, porque você é repleto de saúde, porque você tem fôlego. Você pode gritar a plenos pulmões o quanto Ele é bom. Preciosidade nós estamos cantando. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, eu entrego tudo a Ti. Eu entrego tudo a Ti porque o Senhor é fiel e o Senhor continua sendo bom. O Senhor não foi bom só para algumas pessoas ou só no tempo que o Senhor quis, mas o Senhor continua sendo bom de eternidade a eternidade. E o que nós temos que fazer é nos entregar a Ele, dar tudo de nós, tudo, não ficar nada para trás, nada onde Ele não possa mexer, nada. Nós entregamos tudo a Ti. Se consagre a Ele nessa noite. Se consagre a Ele independente do que você está pensando, do que você está querendo, desejando, do que você faz na sua vida. Pai, nós nos entregamos ao Senhor. Nós nos prostramos, Pai, diante de Ti, no trono da graça, e nós desejamos, Senhor, que seja feita a Sua vontade sobre a nossa vida. Nós nos entregamos. Tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, Pai, é para o Senhor. E nós cantaremos a Sua bondade. Nós Te louvaremos. Nós vamos Te bendizer. Tudo que nós somos, pela Sua graça, por meio do sacrifício de Jesus, é tudo para o Senhor. Nossa vida não é nossa, nossa vida é dEle, para Ele. Se hoje nós podemos espelhar e refletir bondade, é porque Ele é bom, é porque Ele nos inspira, é porque Ele nos ensina a sermos bons. Se nós podemos amar de forma igual, é porque o amor vem dEle e Ele é amor. E Ele é fiel. Querido, que virtude, que característica. Ele é fiel. Ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou o seu caráter. Se apoie nisso. Você pode confiar plenamente no seu Pai. Não tenha medo de cantar. Eu me rendo a Ti, eu Te dou o meu ser, eu entrego tudo a Ti. Porque eu confio no Senhor, porque eu sei que a Sua bondade prevalece, porque eu sei que o Senhor é comigo, porque eu sei que o Senhor deseja tudo de melhor para mim, porque o Senhor entregou o Seu único Filho, o Seu Filho amado, em favor da minha vida. O que mais esperar de um Deus como esse? Um Deus que nos ouve, e nós temos certeza que Ele nos ouve e sim, Ele nos atende. E eu me entrego. Tua bondade me seguirá. E eu entrego,
tudo a Ti. Para que o Seu nome seja exaltado, seja glorificado. Para que as pessoas lembrem do Senhor, para que haja um clamor, para que as pessoas clamem, é só por Jesus, é só pelo meu Pai. A bondade dele existe e continua prevalecendo, ele continua sendo bom, não importa qual é a circunstância que você está passando, do que você veio, ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. Pai, nós te louvamos e bendizemos nessa noite, porque a sua bondade sobre nós, Pai, ela é infinita. Obrigada, Pai, pelo seu amor derramado sobre nós, pela sua graça. Obrigada, Paizinho, nós declaramos, Senhor, publicamente nós confiamos plenamente em Ti. Nós desejamos, Pai, receber as verdades espirituais. Eu declaro um solo fértil, um terreno bom, cuja semente irá frutificar a 100 por 1. Eu repreendo agora toda distração, todo impedimento, toda tentativa de Satanás de roubar qualquer semente. Nós estamos aqui, Pai, para receber do Senhor a instrução que vai fazer com que mãos sejam levantadas e digam glória a Deus. E que mudem os nossos comportamentos, as nossas atitudes, para que o Senhor seja lembrado e exaltado em todo lugar. Para que o Senhor seja bendito. Pai, para que através das nossas vidas, o Seu nome, a Sua palavra, a boa notícia corra por todos os lugares onde nós colocarmos os pés. Nós nos entregamos a Ti, Pai. Eu declaro, Senhor. Eu declaro, Pai, a Tua palavra entrando em nossos corações, entrando em nossas mentes, fazendo aquilo que é necessário. Se é ser plantada, se é ser regada. Pai, a Tua palavra, que é útil para o ensino, para a correção, para a exortação. Paizinho, obrigada pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como santos, como Seu corpo. Reunidos, Pai, para prestar um culto ao Senhor. Senhor, nós Te louvamos e bendizemos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Vocês estão bem? Só alguns. Estão bem? Bem, muito bem. Aleluia. Bom, o tempo já está correndo ali. Eu fui ensinada que igreja era um lugar que a gente tinha que frequentar a vida toda. Desde muito novinha, né? Minha mãe levava eu e meus irmãos, tenho mais 2 irmãos, levava a gente para a igreja. A gente não era cristão evangélico, a gente ia em outra igreja. Mas desde criança, eu não sei nem quando foi a primeira vez que eu fui, porque eu já me lembro criança na igreja. E aí, eu fui crescendo, né? E fui participando ali daquela igreja que eu congregava. Porque eu estava ali desde muito novinha. E eu entendi ali como parte da minha vida, né? Como ecossistema que eu frequentava. Só que eu não entendi o que era a igreja de verdade. Eu achava que a igreja era um lugar que eu ia no domingo e eu fazia algumas coisas ali, né? Participava, às vezes ajudava, às vezes ensinava as crianças, e era isso. E aí, com o passar do tempo, né? Se a gente continua com esse pensamento de que a igreja é um lugar que a gente frequenta para cumprir uma agenda social, ou porque é uma tradição, porque minha mãe me ensinou desde muito novinha que eu tinha que estar lá, né? Já estava na minha agenda. Domingo, 7 horas, eu estava lá. Mas se eu acho que é só isso, vai chegando um tempo que a gente vai ficando adulto, né? Vai pensando em melhorar as coisas, e eu falo assim, não sei se é tão importante assim. Eu estar lá. Estou ouvindo as mesmas coisas, eu vou todo dia, cada vez chega mais gente. Se chega mais gente, elas fazem as coisas que eu fazia e está tudo certo. Olha só o perigo. Quando a gente não entende o que é igreja. Igreja não é um endereço, embora a gente chame, né, de igreja. A gente começa a se arrumar às 18 horas, e aí a gente fala, estou indo para a igreja. A gente está falando, né, está dando a entender que a gente vai sair da nossa casa e vai se deslocar para cá.
E a gente chama essa estrutura de igreja. Mas, de fato, o que a palavra fala sobre igreja não é de uma estrutura física. Não é um templo, não é, sei lá, uma tenda, como era antes, né? Igreja somos nós. E quando a gente passa a entender o nosso papel sendo igreja, e aí eu vou falar com você não só desse termo ser igreja, mas o termo de construção de corpo de Cristo, que é o que nós somos, a gente começa a dar valor, a dar importância. E a gente entende que a gente não pode, de jeito nenhum, achar que outra pessoa vai fazer o que a gente estava fazendo, no sentido de, se eu não estiver aqui, não faz diferença nenhuma. Amém? Porque faz. Eu não estou falando de um lugar e uma posição, eu estou falando daquilo que o Senhor chamou você para fazer. Se a gente for olhar para o corpo, né? Por exemplo, a mão, ela tem 5 dedos, a maioria das pessoas, né? 5 dedos. Gente, a maioria das pessoas. E aí, cada dedo desse, né? Tem uma responsabilidade, uma porcentagem de uma função no nosso corpo. Você sabia que, por exemplo, se você perde o seu dedão, você vai perder quase toda a capacidade da função da sua mão? Olha que perigo. Se você perde uma falangezinha aqui, ó, eu sei que tem muita gente que às vezes, né, teve um acidente doméstico, por exemplo, e alguma coisa de trabalho, e às vezes não tem uma falange. Fala assim, não faz falta. Na verdade faz. Você perdeu 25% da capacidade da sua mão de operar. Olha só, é muito, né? Eu acho. Dá para viver sem essas coisas? Dá para viver. Você vive plenamente? Não, porque pleno quer dizer inteiro. Eu vivo plenamente com 100% da capacidade da minha mão funcionando, certo? E o corpo de Cristo, que somos nós, igreja, aqueles que nasceram de novo, aqueles a qual agora, depois de novo nascimento, depois de terem entendido o sacrifício do Senhor Jesus na cruz, terem aceito, arrependido de uma vida de pecados, e agora passamos a ter a vida de Deus dentro de nós, né? A vida Zoe. Nós passamos também a ter uma função específica nesse corpo. Você vai ver em diversos momentos aqui nas Escrituras, em textos, comparando a igreja, né, o povo, com o corpo de Cristo. A gente vai abrir um desses textos hoje, creio eu. Mas, veja bem, numa constituição de um corpo natural, né, a gente aqui, ser individual, único, você sabe para que tudo que tem no seu corpo serve? Tudo. Tudo. Cada órgão, cada célula, sabe o nome de cada célula, de cada tecido, de cada especificação que essa célula tem. Não, a gente sabe ali do corpo inteiro, né? A gente geralmente dá atenção para os membros, né? Que já estão ali formando um pacote completo. E a gente acha que isso é corpo. Os membros são muito importantes, inclusive eles são um aglomerado, né, dessas outras funções, dessas outras células pequenininhas que vão se juntando, formando tecidos, formando músculos, e aí formou os membros. Mas essa célula é importante. E se imagina só, se essa célula um dia fala assim, não, acho que eu não tenho utilidade para nada não, vou parar de me replicar, por exemplo. Vou parar de produzir. Isso acontece muitas vezes no corpo. E aí você tem um negócio chamado doença. Não é mesmo? Ou falta de alguma coisa, né? E isso traz prejuízo para o corpo? Sim. Muito ou pouco? Aí depende, né? Do que foi que parou ali. Mas veja que interessante. O que a palavra diz que nós somos. O corpo de Cristo. E a gente não pode vir, né, nessa reunião, nesse ajuntamento de pessoas, na igreja, achando que a gente não tem uma responsabilidade. Achando que se eu não vier, se eu não estiver, se eu não aprender, se eu não exercer tal função, não vai ter dano nenhum. Existem igrejas, existem ministérios que estão operando com uma capacidade mínima, porque tem algumas funções que não estão acontecendo, por exemplo. Não é verdade? Você conhece algum lugar assim? Não precisa levantar a mão, não, mas vai pensando aí. De fato, o que a palavra fala
é que nós juntos, igreja, corpo de Cristo, nós precisamos corresponder ao chamado que o Senhor tem nos dado. Porque desse jeito nós chegaremos à maturidade e a conhecer essa maturidade que a palavra vem falar, que é a plenitude de Cristo. É para isso que a gente está aqui. A gente não fala que Jesus é o alvo, que a gente tem que ser como Jesus, que a gente se inspira em Jesus, que Ele foi que Ele é, né, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, para que por meio dele nós pudéssemos conhecer e ser, ver o espelho, ver como que a gente tem que agir. Sim ou não? Pronto. Então, eu acho que chegar à plenitude da estatura de Cristo é algo importante. Porque é o que a palavra fala que a gente precisa fazer, certo? Então, vamos lá. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 1, por favor. Primeira Coríntios, capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele começa essa carta. E é uma carta que ele traz muitas correções para essa igreja, né? Você vai ver, se você já tiver conhecimento dela toda, senão você dá uma lida em casa, a gente não consegue fazer isso aqui somente nesse culto, mas é bom que você conheça, porque ele traz ensinamentos importantíssimos. E aí, no versículo 10 do capítulo 1, vai dizer assim: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos em um só pensamento e num só parecer. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Parece que isso é uma coisa meio difícil, né? Meio impossível. Como assim, meus irmãos? Todo mundo aqui, imagina? Eu falo assim, gente, a gente tem que falar, pensar a mesma coisa. Aí você já vem assim, pensar a mesma coisa. Difícil, né, Aline? Pela biologia já não dá. Porque a gente vem de várias culturas, construções, uma construção social diferente. E aí você tem ali um negócio biológico que, dependendo de como o seu cérebro funciona, você não consegue chegar no raciocínio que o outro chega. Como é que pensa igual? Se a gente não fala a mesma coisa. E aí ele vai discorrer aqui nessa carta, justamente, como é que a gente tem que fazer para poder conseguir chegar a essa instrução que ele está dando. Isso aqui é uma coisa importante, porque embora o corpo, né, nosso corpo natural, eu vou fazer um paralelo disso algumas vezes, o nosso corpo natural, ele esteja cheio de coisas diferentes, né, os dedos são diferentes, os dedos das mãos são diferentes dos dedos do pé, embora tudo seja dedo, né? É diferente, né, de um corpo para o outro. Os meus dedos são diferentes dos dedos da Carol, e tudo é dedo, e tudo é mão. Mas esse corpo todo, esse organismo todo, opera para um só objetivo: manter esse organismo vivo, saudável. Certo? Tudo no corpo é para isso. E na igreja, o corpo de Cristo tem que ser a mesma coisa. Embora nós tenhamos várias funções, cada um faz uma coisa diferente, a gente tem uma finalidade, a gente tem um propósito, a gente tem um objetivo, que é chegar à plenitude de Cristo. E como que acontece isso, então? Porque todo mundo é diferente, todo mundo faz uma coisa diferente. A palavra vai dizer e vai deixar isso muito claro para a gente. A gente vai falar um pouco sobre isso essa noite. E eu quero mesmo incentivar você nessa noite, te inspirar, até mesmo te provocar. Se você ainda não sabe muito bem qual a sua função no corpo de Cristo, você buscar isso do Senhor como a sua prioridade. É isso de manhã, de tarde e de noite. Eu preciso descobrir, porque isso é importante demais. Por quê? Se eu não descobrir, alguma coisa no corpo não está funcionando. Se eu não descobrir, pode ser que o corpo não esteja andando do jeito que ele tem que andar. Se eu não descobrir, pode ser que os olhos não estejam enxergando como tem que enxergar. Se eu não descobrir, pode ser que a boca esteja com dificuldade de se movimentar, pode ser que a língua não consiga fazer o que ela tem que fazer, pode ser que meu coração não esteja bombeando sangue suficiente. É muita coisa séria, não é?
Muita coisa importante. E aí, vou ler com você. Só abrir aqui. Para a gente poder conseguir entender o que é pensar as mesmas coisas, falar as mesmas coisas, ter a mesma atitude, a gente primeiro tem que estar recebendo a mesma instrução. Concorda comigo? Então, a gente já está aqui. Olha só, se alegre. Nós já estamos dando um passo grande desse negócio que o apóstolo Paulo está ensinando. Se a gente está recebendo a mesma instrução, fica fácil a gente conseguir compreender e pensar as mesmas coisas, falar as mesmas coisas e ter a mesma atitude. Quer ver um exemplo fácil? Quem estava no culto hoje de manhã? Levanta a mão. Você sabe muito bem que o pastor Marcos pregou e que ele falou sobre nós nos atentarmos para o que a gente está fazendo com o nosso tempo, que reflete diretamente com a nossa eternidade. Certo? Todo mundo que estava aqui, que ouviu essa mensagem, e que veio assim, eu preciso aprender isso, vou dar valor àquilo que está sendo ensinado, àquilo que está sendo pregado, está pensando sobre isso. Ou pelo menos vai fazer uma análise a respeito desse assunto. Olha só, a gente tem mais pessoas pensando a mesma coisa, e automaticamente a gente vai falar a mesma coisa e vai tomar a mesma atitude. Qual é a atitude, então? Eu saber aquilo que o Senhor quer. Então, agora, me direcionar para as coisas que são importantes. Largar as distrações. Aprender a gerenciar o meu tempo para que eu possa juntar os tesouros no céu. Para que eu possa, na hora do galardão, né, pastor Marcos falou aqui muito bem deste momento que vai acontecer com a igreja, na hora do meu galardão, que as minhas obras não sejam obras que, quando passadas pelo fogo, vão ser obras que vão se desfazer, vão virar pó, vão virar nada, mas que sejam refinadas e que reluzam, que sejam as obras de pedras preciosas, ouro ou prata, não é mesmo? Está vendo? Já está ficando mais fácil a gente entender. A importância de ouvirmos as mesmas coisas, de estarmos falando, de estarmos na mesma sintonia. Agora, será que se a gente só se juntar aqui, ouvir as mesmas coisas, a gente consegue andar em plena unidade? Porque o corpo é uma unidade. Será que só isso é suficiente? Vamos lá, vamos para os exemplos. Se eu tenho um saco cheio de batatas, de todo quanto é jeito, tamanho, umas foram colhidas mais cedo, umas mais tarde, umas estão limpinhas, outras não estão tanto. Mas está cheio de batata, só tem batata. Essas batatas estão unidas ou elas estão juntas? Juntas. Né? São batatas individuais, mas estão juntas. Agora, se eu pego esse saco e falo assim, ó, hoje vou fazer um almoço lá em casa, vou convidar uma galera da igreja, e eu sei que todo mundo gosta de purê de batata. Nó! E aí eu vou usar essas batatas, vou começar ali a fazer o purê. E agora, essas batatas que antes estavam só nesse saco, estavam juntas. Agora, depois que eu já fiz todo o processo, né, de cozimento, já triturei elas, já amassei ali aquele purê, elas estão unidas ou estão juntas? Unidas. Elas estão ali comprometidas. Agora, você não sabe mais se tinha batatinha, batatona, você não sabe se tinha uma verde, uma mais ou menos. Está todo mundo junto ali, para um mesmo objetivo, entregar aquela preciosidade para o seu almoço de domingo. Né? Está vendo a diferença sutil das coisas? Então, só estar aqui, sentado, ouvindo, mas não participando das mesmas coisas, operando do mesmo jeito, para um mesmo propósito, a gente pode ser que está só junto e não unido. Que perigo, isso você não acha? Eu acho perigoso. E como que a gente faz, então, para a gente estar unido? Primeira coisa, ouvir as mesmas coisas. Porque ouvindo as mesmas coisas, eu vou gerar em mim uma capacidade de reflexão daquele mesmo assunto. Se você está frequentando essa igreja há um tempo, você já, com certeza, tem absorvido e pensado em assuntos que têm sido ministrados aqui. Você já ouviu, por exemplo, sobre fé, né? Fé e fidelidade, se você está aqui há um tempo. Você já ouviu sobre a importância de conhecermos a palavra.
Você já está atento a algumas situações, você já sabe, por exemplo, que você pode pedir em oração e o que não, porque tem coisa que a gente não pede, tem coisa que a gente só recebe, tem coisa que a gente declara. Está vendo? Participando de um mesmo pensamento, de um mesmo modo de falar, tendo a mesma atitude. Se eu chego para a Carol, né, a gente convive muito de perto, e eu falo uma coisa que, assim, ela nunca ouviu na vida, nada a ver, ela vai falar assim, onde é que você estava? Porque você está comigo 24 horas por dia, praticamente. A gente não está compartilhando o mesmo pensamento, as mesmas coisas. Então, veja a importância da igreja, a importância de ser corpo de Cristo, é a importância de descobrir o porquê você foi chamado pelo Senhor. O para quê. O pastor Marcos falou essa frase hoje de manhã, né? Os 2 momentos mais importantes na vida de um homem. Primeiro é quando ele nasce, e depois quando ele descobre o porquê que ele nasceu. Eu acho isso uma verdade absoluta. Porque a partir daí você passa a ter um propósito. Gente, antes de ter o Senhor, antes de reconhecer o Senhor como meu Senhor, a vida não faz muito sentido, né? Porque você aprende que você tem que estudar, aí você trabalha, você constitui família, você adquire ali um veículo, você viaja nas férias, e você dorme, e volta tudo de novo. E é para isso que a gente nasceu? É para isso que o Senhor chamou a gente? Para uma vida assim? Você me desculpe a palavra, mas uma vida medíocre dessa? Embora a gente faça tudo isso, é importante. Mas tem que ter um sentido, tem que ter um a mais, tem que ter um propósito, tem que ter um negócio que me motiva, um negócio que me faz levantar naquele dia mau e naquele dia bom, que me faz, assim, pensar nas maravilhas do Senhor. O propósito vai fazer total diferença para aquilo que você faz, para aquilo que você é, para as suas convicções, para quem você se relaciona. Vai fazer diferença em tudo que você se propõe a fazer, no seu falar, no seu pensar. Não é mais uma vida que tanto faz, se eu acordei ou não. Que triste, não é? Mas o que o Senhor quer para a gente é uma vida que aqui, agora, resplandeça quem Ele é, para que juntos alcancemos a maturidade, a plenitude de Cristo, e que Ele seja exaltado, que Ele seja lembrado, e que assim nós estamos mostrando um pouquinho, uma porção do mundo que está por vir, do mundo vindouro. A Bíblia diz que, você sabe, né? Não sei se você sabe, mas eu vou dizer agora. Esse mundo, né, esse momento que nós estamos aqui na Terra, ele é passageiro. O final das coisas, né, você vai ver em Apocalipse, que nem vai existir isso aqui, vai ter novo céu, nova terra. E se a gente vive, de novo, pegando aqui um gancho na administração do pastor Marcos, é o mesmo espírito, gente, maravilhoso. Se a gente vive com expectativa, com esperança só para as coisas dessa terra, deste mundo terreno, nós somos os mais dignos de compaixão, os mais dignos de misericórdia, os mais dignos de dó. Sabe, quando você olha para alguma situação e fala assim, oh, que dó, podia ter sido diferente. Mas o que o Senhor quer é que a gente viva algo agora que já vai refletir, que vai apontar para o que é na volta dele. Você sabe que quando nós estivermos com o Senhor, quando Ele voltar, a palavra diz que não haverá mais tristeza, nem dor, nem choro, que aquilo que a gente considera hoje como precioso e que pessoas fazem guerras, né, por conta de riquezas, de recursos, novos céus, nova terra, a gente vai usar como asfalto. Trazer à memória essas coisas faz diferença para o nosso dia a dia e para o jeito que a gente se entende como corpo de Cristo. E aí eu quero ler com você, em 1 Coríntios ainda, no capítulo 3, só avança um pouquinho. O apóstolo Paulo ainda está trazendo ali o mesmo assunto, e ele está falando com essa igreja o porquê que eles... deixa eu tentar explicar sem ter que ler o texto todo, porque é muito. Estava tendo uma série de divisões naquela igreja. E ele chama essas pessoas de carnais. Ele fala assim, ó, vocês não estão andando pelo Espírito. Vocês nasceram de novo, mas vocês não estão tendo a mesma atitude de Cristo. Vocês estão sendo carnais. Vocês estão agindo segundo as vontades da carne. As vontades que o mundo ensinou para vocês. E aí, por isso, está tendo divisão, está tendo briga no meio de vocês, e isso não pode permanecer assim.
Vocês estão tomando como pessoas, como se elas fossem preferidas, e esquecendo que Cristo, Ele é o que faz todas as coisas. É por isso que nós estamos aqui. E aí, ele vai discorrer nessa carta, eu quero ler com você, no 1 Coríntios 3, no versículo 8, que vem falar assim: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. E aqui ele está justamente falando que, embora a gente faça coisas diferentes, não importa, não interessa quem é Aline, quem é Carol, quem é Kelly, não interessa. O negócio é a gente fazer aquilo que o Senhor chamou e é Ele que efetua o crescimento. É Ele quem faz as coisas. É para que Ele seja exaltado. É para que a gente lembre dEle. Para que as pessoas conheçam Ele. E aí, a gente aprender a tirar esse tipo de poeirinha vai fazer com que a gente corra velozmente. Vai fazer com que a gente ganhe um tônico nos nossos músculos, nessa parte da igreja, e a gente corra com velocidade. Quando a gente consegue entender o que a palavra está dizendo, aquilo que o Senhor quer que a gente faça, a gente está se movendo como uma igreja e mostrando para aquelas pessoas que ainda não são igreja, quem é que não é igreja? Quem ainda não reconheceu o Senhor como Salvador. Que existe um lugar que eles vão saber o porquê que eles foram criados. O mundo carece, o mundo tem falta, o mundo sofre com isso. Ou você vai me dizer que você não conhece ninguém que está vivendo uma angústia e em sofrimento eterno com crise de identidade. Porque não sabe o que faz nessa terra. Porque já tentou de tudo e não sabe o que é bom. Que já fez 5 faculdades e não se encontra em nenhuma. Que já foi em 20 empregos, mas acha que não faz nada bem. Você não conhece ninguém assim? Olha, um dia eu fui assim. Um dia, antes de conhecer o Senhor, eu não sabia para que eu servia. Não sabia o que eu era boa, não sabia que tinha um propósito na minha vida, não sabia que eu tinha sido criada para alguma coisa. E aí a gente junto, operando em unidade, comprometidos um com o outro, lembra? Para o mesmo propósito, para o mesmo objetivo, para o mesmo fim proveitoso. A gente às vezes não precisa nem falar, as pessoas vêm. No purê de batatas, por exemplo, na receita que eu gosto de fazer. Tem elementos ali que são adicionados que fazem toda a diferença. Às vezes a gente coloca um queijinho, cebola, né, amiga? Manteiga, muita manteiga. E aí, você sabe que essas coisas ajudam ali na entrega desse prato, né? E eu quero que você vá comigo agora lá para Efésios 4. Você vai entender o porquê que eu estou falando isso. E não estou ensinando receita, viu? Mas depois, se você quiser, pode pegar comigo. Jaque também, ela é boa no purê. Efésios 4, a gente vai ler a partir do verso 1. Também o apóstolo Paulo vai trazer essas instruções para a gente. Encontrou? Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui, ó, gente, vamos ficar atentos que vocês foram chamados para alguma coisa, vivam conforme isso. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Eita, glória, chegou, hein? Olha só essas características, essas virtudes que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. São componentes, são ingredientes que vão fazer com que o nosso purê fique mais gostoso, mais apresentável, mais, digamos assim, que chame mais atenção, que atraia mais pessoas para estar ali diante daquela mesa. Que características são essas? Para que vocês sejam humildes, dóceis. Dóceis aqui você pode usar também, tem algumas versões que falam sobre mansidão. Para que vocês sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então a gente vai destacar humilde, dócil ou manso,
paciência, amém, e amor. Onde essas coisas estão existindo, estão sendo aperfeiçoadas, estão sendo aprimoradas. Oh, gente, que ambiente gostoso, né? Que ambiente maravilhoso. Quem não quer estar perto de uma pessoa que tem essas 4 características? E se tem essas 4, com certeza tem um combo, né, de outras mais, que são maravilhosas. E aí, eu quero agora tocar num ponto bem importante dessa reunião, né, dessa união dos santos. Porque para estar aqui, para a gente conseguir desenvolver e sermos unidos mesmo, e não só andando juntos, mas unidos, comprometidos uns com os outros, formando um organismo, né, inteiro, nós temos que desenvolver em nós humildade, desenvolver em nós mansidão, assim como Jesus, venham a mim, né, porque eu sou manso e humilde de coração. Ó Jesus aí de novo, nosso alvo perfeito. Mansidão não quer dizer que você é aquela pessoa que chega toda fofinha, fala baixinho, e abaixa a cabeça para tudo, e fala, é mesmo, é mesmo. A pessoa fala assim, nossa, o Senhor colocou doença em tal pessoa para poder ensinar ela, e você, é mesmo. Ah, é porque eu sou manso, eu não brigo. Mansidão é isso? Não. A mansidão não é nenhum ponto de fraqueza. Mansidão não quer dizer que você não é firme, que você não defende as suas convicções. Quer dizer que você abandonou aquelas convicções tolas que só levariam a você se sobrepor diante de alguém de acordo com aquilo que você acredita, com a sua opinião, com as suas convicções egoístas, digamos assim. Aí você é manso. Mas não quer dizer que você é fraco. Não quer dizer que você aceita qualquer coisa que estão te dizendo, porque o mundo pega palavras, né? Satanás não cria nada, mas ele coloca roupas novas em coisas que o Senhor criou. Ele pega a mansidão e fala que é ser, tipo bonzinho, né? Que você aguenta tudo. E não é isso. Nem bondade é isso. Não é frouxidão. Então você tem que nós temos que começar a buscar o que é do jeito que o Senhor nos ensina. Jesus era o cara que aceitava tudo? Que vinha alguma coisa assim para cima dele e ele baixava a cabeça e saía de fininho? Não. Jesus foi o cara que chegou na porta do templo e chutou as mesas e falou, vocês estão fazendo bagunça na casa do meu pai. E Jesus é manso. Então, a gente tem que ficar atento com isso. Olha só a poeirinha, né, que tenta entrar. Humilde. Humilde é você pensar mais nos outros, é você considerar os outros. Independente da sua situação, do seu status, da sua condição. Você saber que você não é dono de toda a verdade. E que você pode ensinar na mesma medida que você pode e deve aprender. Humildade, servir aos outros. Tem uma versão que fala, dentro do dicionário, que é você ter uma mente submissa. Jesus, ele alcançou a posição que ele está mais alta, o mais elevado, porque ele teve reverente submissão. A palavra fala isso em Hebreus. Então, a gente tem que realmente olhar para Jesus. Não dá para querer ser corpo de Cristo sem receber os comandos do cabeça. A palavra diz que nós somos corpo, é pescoço para baixo. Cabeça é Cristo. E olha só como faz sentido. Eu acho maravilhoso esse tipo de comparação. Porque o seu corpo recebe os comandos que vêm de onde? Porque na sua cabeça, na sua caixa craniana, a sua cabeça é linda, tem o seu cérebro. E é lá que tem toda a parte química, né, neural, que vai dar todos os comandos para o restante do seu corpo. Então, se eu estou aqui agora gesticulando, né, se eu estou aqui mexendo as minhas mãos, se eu estou falando, está emitindo um som, tudo isso está passando pelo meu cérebro. Olha só como a igreja tem que funcionar. A gente faz as coisas, a gente toma uma atitude, a gente fala as coisas segundo aquilo que vem do cabeça. Se for qualquer coisa, qualquer estímulo que não está vindo do meu cérebro, está com defeito esse membro. Vamos lá. Aleluia. Vamos continuar.
Pacientes. Eita glória! Fruto do Espírito aí. Pacientes. Gente, a gente às vezes chega na igreja, né? Ou em qualquer outro lugar. A gente fala igreja, mas a gente tem que levar em consideração que a gente não é o que a gente é só aqui dentro. A gente é o que é em todos os lugares. Nós somos o ser indivisível. Não é? A gente, às vezes, não tem muita paciência com as coisas ou com as pessoas. A gente tem que ter. Dentro do seu corpo, tem células, tem funções, tem uma parte do organismo que demora mais para poder amadurecer. Por exemplo, um desenvolvimento de uma criança, e você vai olhar para uma criança, para um adulto, um menino, né? Um menino de 5 anos, ele não tem pelos no rosto. Ele não tem barba. Um adulto tem. Um homem adulto tem. E quer dizer, então, que ele começou a produzir depois que ele ficou adulto? Não, é porque demorou para poder amadurecer. Faz parte do desenvolvimento humano. A gente tem que ser paciente com as coisas. A igreja, do mesmo jeito que a palavra fala que, né, nós fazemos uma analogia com o corpo, nós também somos chamados de edificação. A gente vai ler isso aqui na sequência. Edificação quer dizer construção, algo que vai sendo colocado. E você já passou por alguma obra, alguma construção mesmo, ou já viu, aqui em Montes Claros, agora a gente está tendo, né, muitos prédios sendo construídos. Você vê que é um negócio que é feito num processo. Você não consegue colocar o teto e depois fazer a fundação. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência de esperar fundamentar. Tem que ter paciência de esperar aquele que está chegando agora, ou talvez até aquele que já está há muito tempo, mas que ainda está resolvendo outras coisas, porque a gente também vai se desenvolvendo num processo. Depende do tempo que você chegou, depende da educação que você teve, depende do contexto que você veio, depende do que você faz hoje. Nós todos ouvimos a mesma palavra. Nós todos temos que ter o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de falar e, portanto, o mesmo modo de agir. Mas lembra, né, que as funções diferentes e que em estágios diferentes de desenvolvimento, por exemplo, e no corpo, a gente vai ter isso, a palavra também vem falar a respeito do desenvolvimento humano. Nós temos o bebê espiritual, nós temos aquele que está jovenzinho e nós temos aquele que é adulto, que chega à maturidade. E a gente vive todo mundo junto, misturado. E aí? O que eu faço, então, quando chega um bebê? Eu falo assim, fica aí até você ficar adulto, quando você ficar, você vem conversar comigo. É assim que ele aprende? É assim que Estelinha vai aprender as coisas? Você está ali com ela diariamente. Está ali todo dia, ensinando, falando, mostrando como faz. E a igreja não é diferente. E nessa edificação, nessa construção, a gente também tem que, digamos assim, que usar vários EPIs. Por quê? Porque você está pisando em lugares que, às vezes, por exemplo, aqui, né? Se você está um tempinho, você viu que a gente foi construindo aqui dentro. Eu não cheguei no primeiro estágio, eu cheguei já tinha muita coisa pronta aqui, nesse prédio. Mas eu peguei boa parte de muitas obras. Glória a Deus. E aí tinha momento que falava assim, ó, aqui tem que usar capacete, porque, né, é perigoso, cair massa, está construindo ali ainda, é perigoso, cair alguma coisa. Às vezes, quando está na parte de ferragem, quem está fazendo tem que usar óculos, porque senão entra faísca no olho, né? Eu não sei como chama aquilo, mas eu chamo de faísca. E aí compromete a visão. Às vezes tem que usar bota. Olha lá, os meninos da engenharia. Né, Ariel? Por quê? Pode pisar em alguma coisa no solo que machuca o pezinho do princeso. Aí tem que usar a bota. Vou dar a princesa. Né? Nós temos engenheiros e engenheiros. Por quê? Por que isso? Agora, eu vou deixar de ir lá só porque eu não coloquei uma bota, só por capricho meu? Vou deixar de socorrer alguém que está lá naquele terreno? A pessoa está lá gritando, me ajuda, me ajuda. Eu, vixe, não trouxe a bota hoje não posso lá. A gente tem que andar equipado. Humildade, paciência, mansidão e amor. Perfeito, olha que eu tenho uma colinha maravilhosa aqui. Como, então, que a gente consegue fazer tudo isso junto e misturado? A Bíblia vai falar que o amor é o elo perfeito. É inquebrável. Se você ama alguém ou alguma coisa de verdade, você não desiste, você se doa, você se desgasta, você se melhora.
Não é? Pelo menos deveria ser. E pensar nesse organismo vivo, operando desse jeito, vai fazer com que nós possamos cumprir o nosso chamado aqui na Terra, até a volta de Cristo. E aí você pode falar assim, Aline, mas eu não sei se vale a pena esse trabalho todo. Porque, né? Tem que ficar vestindo EPI todo dia, tem que pegar esses ingredientes que você falou aí. É difícil, às vezes, ser humilde, né? Dá trabalho. Porque eu não fui ensinada assim, eu achei que humildade era gente pobre. Mas não é. Eu achei que paciência era um negócio que a gente tinha, ou não tinha, não. Todo mundo tem. Tem gente que escolhe desenvolver, tem gente que ignora. Mansidão do mesmo jeito. Mas sabe de uma coisa, queridos? A gente tem que aprender com Jesus, né? E Jesus, ele é o exemplo perfeito. Ele não considerou que ele ia encontrar os bebês, que ele ia encontrar os jovenzinhos, que ele ia encontrar os adultos, que ele ia ter que colocar o EPI todo dia. Eu imagino que ele fazia isso todos os dias e ia. Estava pronto. E ia. Por quê? Seria muito egoísmo da parte dele e da nossa parte. Se a gente que tem acesso a essas coisas, deixar de fazer algo porque a gente está com preguiça. Porque a gente não quer melhorar essa parte. Porque a gente fala assim, dá trabalho demais, eu já estou, olha, tantos anos de idade que eu tenho. Só que não é isso que o Senhor quer. Essa corrida, que a gente tem que chegar com o corpo inteiro, pleno, saudável, é muito melhor chegar com ele inteiro. Dá para eu poder fazer esse caminho se eu não tiver uma perna, ou se eu não tiver um pé. Vai demorar mais. Vai ser mais danoso. Mas dá. E o que a gente tem que fazer, então, uma vez que a gente entendeu isso? Bom, se você não sabe, eu já falei isso no início, mas eu vou repetir. Se você não sabe qual é a sua parte específica, qual é a vocação, qual é o chamado que você tem, isso passou a ser a sua prioridade número 1. Quer dizer que você vai descobrir da noite para o dia? Não sei. Geralmente não. Como que você vai descobrindo, então? Primeiro, conhecendo a palavra. Depois, estando junto. É estando junto. Porque é estando junto que a gente consegue avançar e crescer. Em casa, sozinho, você se corrige? Assim, você tem diligência para isso? Para se corrigir sobre todas as coisas que precisa melhorar? Você consegue falar assim, nossa, eu tenho, então, a disciplina de fazer tudo isso aqui no meu dia certinho, 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 certinho. Às vezes tem gente que tem, mas não vou estragar meu exemplo, não, hein? São exceções, que eu sei. Porque junto, gente, a gente consegue alcançar muito mais, a gente melhora muito mais rápido. Porque quando você deixa, quando você se expõe ao outro, a pessoa que está do seu lado, você fala assim, isso aqui realmente, eu lidei com isso desse jeito a minha vida inteira, mas eu descobri que agora não é assim. Você me ajuda? Humildade aí, pedir ajuda. Você me ajuda? Essa pessoa é mais um que está responsável por você. E aí, a gente lá naquele purê, né, comprometido, consegue, então, no final, servir muito mais gente. Muito mais gente. Vou continuar lendo esse texto. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade do Espírito. Por que eu sei que a gente pode ser unido? Se a gente é tão diferente, se a gente é tão diverso, porque a gente nasceu de um só Deus, a gente tem um só Espírito e a gente tem um só Cristo. As coisas centrais não podem ser diferentes na nossa cabeça. Se a gente fala que crê em Cristo, quem fala que está junto, não pode falar que não crê e está junto. Né? Pode, às vezes, estar junto, mas não está unido. Às vezes, você está numa roda, né, de amigos, não é todo mundo que crê. Tudo bem, não se afaste, não. Né? Alguém tem que mostrar a palavra. Se aquele não está causando dano para você, lógico. Se for um lugar que você não está fortalecido o suficiente para estar, e não se desprender do corpo, não esteja. Mas se você está fortalecido, se o Senhor te colocou, né, como um veículo para que essas pessoas sejam alcançadas, ok. Mas isso fica para um outro culto, vem nos próximos. Não dá para falar tudo ao mesmo tempo não, gente.
Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. E em cada um de nós foi concedida graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Dons aos homens. Eu e você, cada um de nós, temos dons, temos ferramentas, coisas específicas dadas pelo Espírito, que somos capacitados pelo poder do Espírito Santo para poder operar, para poder fazer as coisas. Por isso que a gente tem que estar junto. Porque tem coisa que falta em mim, muita coisa que falta em mim, porque nós somos muitos. E tem muita coisa que falta em você, mas que às vezes você encontra em mim. Olha aí a parte do corpo, né? Talvez eu sou só a palma da mão. Só a palma da mão não pega microfone. Tem que ter dedo. Né? Às vezes eu sou só olho. Olho anda sozinho? Tem que ter perna, tem que ter corpo. Então, tudo é importante. Um só Deus, um só batismo, um só Espírito. Vamos lá. Quero ir para o versículo 11. E ele designou, ele quem? Deus. Designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos somos todos nós, para a obra do ministério, para que o corpo, olha aí, que eu não estou falando doideira, estou falando certinho, o corpo de Cristo seja edificado, seja construído, fortalecido, seja gerado, seja uma edificação forte, até que todos nós, não só os apóstolos, mestres, pastores, profetas, evangelistas, todos os santos, alcancem a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, que é o nosso objetivo, nosso alvo, para que todos cheguemos à maturidade. Então, se você às vezes pensa assim, esse negócio de estudar a palavra, esse negócio de entender as Escrituras, é só para quem tem chamado nos 5 dons. Eu vou te dizer que você está enganado com toda a educação do mundo. Não é. Esses 5 dons ministeriais, e aqui ele está falando sobre dons ministeriais no sentido de eles que organizam a igreja, né? Especificamente. Mas existem outros dons. A gente vai ver isso em diversos momentos nas Escrituras. Tem uma descrição mais detalhada em 1 Coríntios 12. Mas esses aqui, se fosse só eles, os 5, não fariam a maturidade, não chegariam à plenitude da estatura de Cristo. Porque tem que ser tudo, todo mundo, junto, completo. Batata, mais cebola, mais manteiga, mais queijo, às vezes requeijão. É tudo. E veja só que construção maravilhosa que o apóstolo Paulo vem trazendo aqui. O propósito não é mais que sejamos como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Olha aí, uma coisa séria que a igreja tem que ficar atenta, o corpo de Cristo tem que ficar atento. A gente tem que estar tão unido a ponto de amadurecer, de crescer, de ficar forte, consolidado, para que não tenhamos pensamento como criança, que são levados para lá e para cá, segundo as ondas do mar, né? Ele chama aqui de vento de doutrina, para ter cuidado, para a gente não cair em armadilhas e em pensamentos e ensinamentos de homens que vão induzir ao erro, que vão tentar levar ao erro, por causa da sua aspereza, por causa da sua astúcia. Mas, gente, a gente não fica falando muito do diabo aqui não, porque a gente sabe como é que trata ele, né? Ele é já um fracassado, ele já perdeu. A gente resolve as coisas assim, sai em nome de Jesus, está tudo certo. Não tem palco. Mas a gente não pode ignorar a existência dele.
E a gente tem que ficar atento a esse tipo de pensamento que às vezes vem de um amigo, vem de um parente, que fala assim, então agora você está me dizendo que você está estudando a palavra, que você está entendendo e que você descobriu que você tem um chamado para pastor. E aí ele trata isso como um menosprezo. Não, mas não tem isso não. Porque lá na outra igreja, porque lá no outro lugar, não tinha que ser assim. Mas é porque agora então você vai cuidar de problema de todo mundo o dia inteiro. Olha aí. E aí se você estiver fraco, se você não souber, se você não estiver junto, comprometido, se você não estiver com pessoas que podem te ajudar, que podem te conduzir nesse processo, você vai falar assim, é mesmo, viu? Satanás, você tem razão, vou do seu lado. Não vou mexer com isso. E aqui, claro, eu falei de algo que eu sei que pega, né? Todo mundo corre de ser pastor. Mas pode ser qualquer coisa que o Senhor te chamou. Pode ser algo que você vai fazer que nem está envolvido nos 5 dons ministeriais. Pode ser que Ele está te chamando para poder ser um empreendedor. Mas que vai, através disso, salvar muitas vidas. Mas aí você fica assim, ixi, isso não é para mim não. Não é, porque na minha casa ninguém fez isso, ninguém foi assim, lá ninguém faz dessas coisas, ninguém é desse ramo. Mas junto com aqueles que estão falando as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, com a mesma finalidade, tendo as mesmas atitudes, você vai ser aconselhado, você vai estar unido, você vai estar junto. Você já ouviu falar no efeito manada? Nós temos que trazer esse conceito agora para um lado positivo, né? Se você está ali no meio, né, da manada, daquele monte de bicho, pensa aí num, sei lá, um tanto de rinoceronte. Não sei se chama manada, mas vou falar que é. Se você está ali no meio, você vai ir para onde eles estão indo. Não interessa, você não vai conseguir parar, você não vai conseguir ir para o lado, você não vai conseguir ir para o outro. Você só vai parar quando todos eles pararem. Você está no meio, você não consegue sair. Agora, se você está assim, eu estou um pé aqui, estou na fileira de fora. Mas qualquer coisinha que fizer um barulho para lá, eu acho que eu vou correr para lá, porque eu acho que esse povo aqui está indo para o lado errado. Você é presa fácil. E aí, tira ali a função do corpo. E é só você que é prejudicado? Não. Todo o corpo, todo o organismo. Porque você é importante. Porque você faz parte de algo que é para ser unido. Uma só unidade. Se você tirar um pedacinho, pode ser que você fale assim, mas nessa imensidão não vai fazer falta nenhuma. Faz falta. Porque o Senhor, Ele te gerou. Faz falta. Quando você aceitou o Senhor Jesus, você agora passou a ter a vida dele. Não deixe com que nada roube isso de você. Não deixe com que as coisas estão gritando lá no mundo, as pressões, as coisas que antes era frequente na sua vida, roube as coisas que o Senhor quer que você aprenda, quer que você ensine, quer que você viva. Não faça isso, porque é prejuízo para você e para o corpo. Para finalizar, vou só contar uma história aqui do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, você sabe, né? Um homem que escreveu grande parte do Novo Testamento. Um homem que antes era perseguidor da igreja, mas que quando aceitou o Senhor Jesus, ele virou um dos nomes mais importantes para o Evangelho. E o apóstolo Paulo, se você olhar lá em Atos, capítulos 27 e 28, você vai ver que ele está descrevendo uma situação que aconteceu com ele. Mas ele tinha convicção de algo muito importante. Ele sabia o porquê que ele tinha sido chamado. Ele sabia o porquê da existência dele. O apóstolo Paulo queria toda hora não, né? Mas ele deixa esse registro pra gente de que era melhor partir e estar com Cristo. Incomparavelmente melhor. Mas que ele estava ainda fazendo o que ele tinha que fazer, porque isso era importante para o Senhor. Porque pessoas precisam ser alcançadas, pessoas precisam ser libertas, pessoas precisam receber daquilo que ele tinha recebido. E aí ele recebe do Senhor a instrução de que ele tem que ir para Roma. E se você conhece um pouco das Escrituras, se você conhece especificamente esse texto, esse trecho, né? Se você acompanha ali a vida de Paulo, você vai ver que para ele chegar em Roma deu trabalho. Muito trabalho. E em 1 Coríntios 12,
2 Coríntios 12, deixa eu ver. Só ver se é primeiro ou se é segundo, gente. Bom, o apóstolo Paulo ele vai contar sobre as coisas que ele passou. Ele naufragou, ele foi açoitado, ele foi apedrejado, ele sofreu muito por causa do evangelho. Mas nada disso tirou ele de fazer a vontade do Senhor. E aí, nesse caso específico da viagem dele, né, para Roma, você sabe que ele vai preso. E aí, nessa viagem, ele sabe que vai ser danoso. Ele sabe que eles vão naufragar. Ele recebe isso do Espírito. Não vai ser uma viagem fácil. Mas ele tinha uma convicção que ele iria chegar lá. Ele tinha uma convicção de que ele tinha algo para fazer lá da parte de Deus e que nada ia atrapalhar ele de chegar em Roma. E de fato ele chega. Foi fácil? Não, nada fácil. Tudo de ruim aconteceu nessa viagem. Então, com esse relato final, eu quero te encorajar mesmo a pensar sobre aquilo que o Senhor tem te chamado para fazer, sobre aquilo que você já sabe que você tem que fazer, e se você não sabe ainda, de novo, comece a buscar, Ele vai te dizer. Mas que nada, que nenhuma pressão, que nenhum barulho, que nenhuma notícia de naufrágio te tire desse caminho, porque traz dano para o corpo. Imagina se o apóstolo Paulo não chega em Roma. Quem ia pregar a palavra para aquele povo? Se o apóstolo Paulo não chega na Macedônia, se ele não chega em Éfeso, se ele não treina Timóteo, se ele não treina Tito, se ele não implanta as igrejas que ele implantou. Imagina se você que está aqui essa noite não chega em casa agora e não conta para o seu esposo ou para a sua esposa aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Tem gente que está esperando só uma oportunidade para poder ir embora, sabe? Para ir embora, para largar tudo. Mas a esperança é que nos nutre. A esperança, a real esperança, é que nos faz permanecer juntos. Fique de pé, por favor. Vamos encerrar. Sabe, é algo muito específico. Quando você se posicionar diante daquilo que o Senhor te falou para fazer, você vai ver que aqueles que você está tentando a todo custo fazer que permaneçam ao seu lado, eles vão ficar sem esforço nenhum. Não sei. Mas todos estão aqui, ouviram, reflitam. Às vezes a gente faz tanta força no mundo para poder se agarrar, para poder segurar as coisas. Mas sozinho a gente não dá conta mesmo, não. O propósito do Senhor é aquilo que vai nos unir. Dê visão às pessoas que estão ao seu lado. Dê visão, dê objetivo. E não é o seu, é o que vem do Senhor. Essa igreja tem uma visão. Essa igreja está indo para um lugar unida, cada vez mais desenvolvendo sua maturidade. Essa igreja tem um propósito e é um organismo vivo. Dentro desse propósito nós temos vários objetivos, várias pessoas que vão se juntando, cada um fazendo uma coisa, contribuindo para que essa visão macro se estabeleça, aconteça dentro do plano de Deus para este lugar, para o norte de Minas, para o Brasil, para as nações. Querido, se você chegou agora e você não faz ideia do que você vai fazer da sua vida, eu quero te convidar a permanecer e descobrir junto com a gente. Fique perto de pessoas que já estão mais amadurecidas.
de pessoas que já estão desenvolvendo humildade, mansidão, paciência, amor. E claro, todo o pacote que vem junto com isso. E também seja paciente com você mesmo. Não queira pular processos, não queira pular etapas, não queira ouvir um assunto e achar que já sabe tudo dele. Absorva, absorva. Tiago vem falar para a gente ser tardio para falar e rápido para ouvir. Quero orar com você. Pode fechar os seus olhos, curva os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós oramos, Senhor. Nós te pedimos, Pai, sabedoria para andarmos nesse tempo. Nós pedimos, Pai, que seja acrescentado, Paizinho, todas as pessoas, todas as funções, que seja acrescentado, Pai, daquilo que o Senhor precisa para o seu corpo operar de forma frutífera, para o seu corpo chegar à maturidade. Nós oramos, Senhor, para que as pessoas que estão aqui, Pai, recebam da sua parte, recebam do seu Espírito o entendimento necessário, para que os seus olhos sejam iluminados, sejam abertos, para que seu entendimento se volte completamente para a sua palavra. Nós oramos, Senhor, por uma convicção. Nós declaramos uma convicção daquilo que é a verdade, daquilo que a tua palavra nos instrui. Nós oramos, Pai, para que seja dada a nós, Pai, ferramentas, instruções vindas do teu Espírito sobre áreas, sobre coisas específicas onde nós temos que atuar neste tempo presente. Nós oramos, Pai, e te bendizemos em nome de Jesus.